Então, hoje, a Valéria está conosco. A Valéria, ela é graduada em Ciências Biológicas, né, pela Universidade de São Francisco. Tem curso de capacitação técnica para a indústria de água mineral pela FACIS, Faculdade de Ciências da Saúde do Estado de São Paulo. Tem curso teórico e prático de análise pela técnica de membrana filtrante, pela CETESB, do Estado de São Paulo. Fez pós-graduação em Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos pela Unicamp. Ela tem 16 anos já de experiência no setor de águas envasadas, né? Trabalhou 4 anos como controle de qualidade dinâmico e analítico em uma engarrafadora. Há 12 anos presta consultoria e elaboração de documentos e realização de treinamentos e implantação de programas da qualidade, boas práticas de fabricação, a PPCC, que é análise de perigos e pontos críticos de controle, atendimento a requisitos da certificação NSF, ISO 9001, pela Bureau Veritas. Valéria, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, agora o Marco deu uma breve apresentação, né? Meu nome é Valéria, eu moro no interior, talvez vocês estranhem um pouquinho esse sotaque que eu tenho, mas faz um tempinho que a gente trabalha com água. E eu montei uma apresentação assim meio prática, porque o workshop, na verdade, ele é uma troca de experiências, já que todos vocês são profissionais atuantes, né? Então, se tiver uma garrafinha, um rótulo aí por perto, pode pegar que provavelmente vocês vão utilizar. Mas vamos tratar um pouquinho sobre rotulagem para águas minerais. Talvez eu faça algumas perguntas e vocês respondem aí para vocês mesmos, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Então, o tema de hoje é a roupa da garrafa. Vamos dizer, por que a gente tem que usar rótulo? Para que serve o rótulo de um alimento? O rótulo é a nossa comunicação com o consumidor final, é o nosso WhatsApp com o cliente, né? É como a gente vai passar para ele aquelas informações que o técnico que está dentro da fábrica já conhece bem, mas talvez a pessoa que vai escolher uma entre tantas lá na prateleira não tenha esse conhecimento. Então, a gente rotula para passar as informações para o cliente. É muito importante que as informações sejam todas claras e verdadeiras. O que deve constar nesse rótulo aí? As características do produto, então tem a composição química, quem é a sua água e as informações sobre a empresa. Porque talvez se alguém goste tanto do seu produto, queira fazer algum elogio, ela tenha ali o seu contato, ou se ela tiver alguma percepção negativa, ela consegue também entrar em contato com você e passar essa reclamação que vai retroalimentar o nosso processo de melhoria contínua. Então, o rótulo é essa comunicação entre a empresa e o consumidor. É importante lembrar que ele também, além dessa característica informativa, técnica, ele tem que ter uma boa imagem, porque é ele quem vende lá na prateleira. Além de bonito, que ele ajuda lá na prateleira. Uma coisa importante para vocês que aprovam rótulos, que ajudam na elaboração de novos produtos. Não adianta sair viajando, devaneando com aquele rótulo dos deuses, porque tem algumas coisas que são proibidas por lei. É extremamente importante que vocês saibam claramente o que pode e o que não pode constar no rótulo, para que o seu rótulo, além de bonito, ele venda bastante, mas ele seja coerente com o que a legislação brasileira quer do seu rótulo. E aí, para fazer um bom rótulo, quais são as regras? O que você precisa saber para fazer um bom rótulo? Primeira coisa, como cidadão brasileiro, você precisa conhecer a Constituição Federal de 1988, seus direitos, os seus deveres. Para dirigir aqui, você precisa conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, conhecer as regrinhas, onde você deve parar, onde você pode passar, também os seus limites. E para fazer um bom rótulo, o que você precisa saber? A primeira, de 1945, o Código de Águas Minerais. Então, tem um código elaborado pela Comissão de Crinologia, pelo DNPM da época, que trata de todos os assuntos relativos a uma engarrafadora, desde a fase de documental de processos até o rótulo. Depois de ler o código, é muito importante que você tenha em mãos, para você grifar, riscar e sempre conferir, a Portaria 470 de 1999. Ela foi
feita pelo Ministério de Minas e Energia, o braço do DNPM, e a portaria 470, ela tem o passo a passo do que consta aí. Como a água é um alimento e também somos fiscalizados pela vigilância sanitária, também temos que observar a RDC 259 de 2002 da Anvisa. A RDC 259 vem completar as informações que faltavam com a visão da vigilância sanitária. Essas são as regras básicas e é sobre isso que a gente vai tratar agora. Aqui eu trouxe ler, entender e praticar. Conhecer a legislação é fundamental. Primeira coisa, economiza dinheiro. Numa época de pandemia, o que mais as empresas querem é reduzir os custos de produção. Então, se você conhece a legislação, você elabora, você já tem uma agilidade nesse processo e ainda evita de amanhã ou depois uma fiscalização, alguma multa, fazer você jogar um monte de rótulo fora ou então apreender seu estoque e, pior ainda, interditar a sua empresa. Primeiro, você precisa entender legislação para economizar dinheiro. Segunda coisa, se a gente pensar em política nacional de resíduos sólidos, em sustentabilidade, em cidadania, a gente precisa entender legislação para evitar resíduos. Porque primeiro vocês imprimem na gráfica milhões de rótulos, depois vai ver que faltou a frase, indústria brasileira, que não veio a palavra conteúdo, que a composição química não estava expressa em miligramas por litro. Aí você vai jogar milhões de rótulos fora ou correr o risco de ser autuado em algum momento. Terceira coisa, e é a principal para um profissional da qualidade como vocês, evitar danos à saúde do consumidor. O rótulo, ele é obrigatório para todo alimento embalado. Então, todo alimento que ele for embalado na ausência do consumidor, você está na sua fábrica produzindo o alimento e ele vai beber lá na casa dele, ele não viu o que você fez, é obrigado a usar o rótulo. E no rótulo que a gente vai constar se há algum alergênico ou não, aí na sua empresa ou lá no seu fornecedor. Então, no rótulo tem todas as informações que o consumidor precisa para saber se aquele alimento vai fazer mal ou bem para a saúde dele. Se aquele alimento que contém naquela embalagem é realmente aquilo que ele queria comprar. Existe algum risco por não ler, não conhecer, não entender legislação? Todos. Primeiro risco é evitar multas milionárias da Vigilância Sanitária, do DNPM, do PROCON, do Inmetro, de todo mundo que vai avaliar os produtos que estão aí na nossa prateleira. Segundo risco é a gente passar por alguma fiscalização e manchar a imagem da nossa empresa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas existem oportunidades? Claro que existem. Quem ia dar esse glamour, essa roupinha da moda para nossa garrafa? O que seria da prateleira do supermercado se não fossem todas as cores, os formatos, não é? A nossa oportunidade é de fazer o consumidor entender a nossa marca como algo de confiança. E é isso que o nosso rótulo vem passar. Quem sou eu? De onde eu vim? O que tem aqui dentro? A gente tem aqui, como oportunidade também, algumas, vamos dizer, possibilidades de diferenciação. Aqui a gente tem tampa, que é um brinquedo, um bag ecológico para pessoal mais criterioso. A gente tem vidro, o retornável, a gente tem a lata de alumínio, a caixa Tetra Pak, um design, um diferencial. Até onde a gente pode ir? Até onde a nossa imaginação pode ir, sem trazer problemas e perder tempo com planejamento e desenvolvimento, e depois descobrir que vai ser proibida por lei. E depois ver tudo isso ir por água abaixo. Vocês já sabem por onde começar? Estão aí com a régua, o paquímetro em mãos, já pegaram a garrafinha, o rótulo da garrafa? Estão dispostos? Bom, vamos ler a legislação então, que é a proposta dessa palestra de hoje. Nosso primeiro modelo de rótulo, o padrão, foi criado pela Lei 7.841 de 1945, o Código de Águas Minerais. Ali, além de ter as informações que devem estar contidas no rótulo, já estão as informações do que pode interditar a nossa empresa.
O artigo 29 trata da rotulagem e o artigo 31 das penalidades. E está aí, como pode ser um motivo de interditar, apreender o estoque ou multar a sua empresa, utilizar rótulo com dizeres diversos daqueles que foram aprovados pelo DNPM. Só por curiosidade, a multa hoje é no valor de R$ 11.700, além do valor do rótulo que vocês pagaram para imprimir errado. Vamos lá. O que o código queria da gente? Qual é esse padrão de rótulo? A portaria 470 de 99 já começa no seu artigo 1º pedindo que você faz, você cria, você inventa, seguindo aquele padrãozinho, e manda lá para o DNPM. Eles vão avaliar se estão todas as informações que precisam estar lá. Se tiver alguma coisa a mais ou a menos, eles já vão fazer as solicitações e vão publicar no Diário Oficial da União. Algum dia vai estar lá no Diário Oficial que o seu rótulo está aprovado para uso. Após esse dia, após essa publicação no Diário Oficial, você pode imprimir e utilizar os seus rótulos. É importante, para critério de fiscalização mesmo, que vocês tenham essa evidência da publicação. Hoje esse diário é eletrônico, alguns de vocês ainda têm recorte de jornal, mas é legal que vocês tenham uma pastinha disponível lá no controle de qualidade, a publicação aprovando o nosso rótulo e o modelo de rótulo que está aprovado. Porque aí, toda vez que você mandar imprimir novos rótulos, você vai abrir essa pastinha e comparar se tudo o que está no rótulo aprovado consta nesse novo rótulo que será impresso, e se não tem alguma invenção a mais que o marketing jogou aí no meio do caminho e que não possa ser impresso. No artigo 2º da portaria 470, está lá um modelo complementar ao código, vamos dizer. Eu coloquei no formato de tabelinha para vocês verem que as legislações, elas não se contradizem. Em momento algum, elas se opõem. Na verdade, elas se completam. Então, eu tenho no Código de Águas Minerais uma exigência de ter o nome da fonte, o local, o número do processo, a concessão da lavra, as informações da empresa, né, o concessionário e a composição da água. Daí eu tenho lá na portaria 470 tudo isso e mais alguma coisinha. Eu tenho na RDC 259 essas mesmas informações e mais alguma coisinha. Então, eu coloquei aqui na forma de tabelinha. Depois do workshop, a gente pode passar essa tabelinha para vocês. A partir dela, montar o checklist de vocês de conferência de rótulo. Tá aí. A segunda parte, que eram vários, não coube num slide só. O que pedia o código, o modelo que é da 470 e algumas ações complementares da vigilância sanitária. Nós vamos passar um por um para fazer na prática mesmo, mão na massa. Bom, aqui tá, todo mundo tá com o rótulo em mãos aí? A primeira coisa, a primeira exigência desse modelo padrão de rótulo é ter o nome da fonte. O nome da fonte é legal que ele esteja em local de destaque no painel principal do rótulo. Alguns estados usam ainda hoje pedir a localidade logo junto do nome da fonte. Até eu estava discutindo isso com o Marco Aurélio na semana passada. Ele disse que algumas empresas, elas têm várias unidades usando a mesma marca. Então, é legal que o nome da fonte esteja ali, o nome da cidade esteja ali, só para localizar o consumidor de qual unidade que ela está pegando. Mas isso varia, porque tem alguns estados que não. Como o local da fonte já está aqui nas informações menores aqui só o nome da fonte que é em local de destaque. Mas aí vocês sabem como é no estado onde vocês atuam. A segunda coisa, o local da fonte. Endereço completo, município, tudo certinho. Se alguém precisar, ela vai te localizar. Se vocês veem o rótulo de refrigerante, que eles seguem o Ministério da Agricultura, é um pouquinho diferente do nosso. Eles não têm tantas informações assim. Mas essa informação do local da fonte, ela é exigida tanto pelo DNPM quanto pela Vigilância Sanitária para as empresas de água mineral.
Então, para nós, ela é importante. Tá aqui o local da fonte, o endereço certinho, com rua, bairro, cidade, estado, com todos os detalhes necessários. Vocês estão ticando no rótulo de vocês aí? Tá dando certo? Já tem o nome da fonte, tem o local? Depois, a classificação da água. Da onde vem essa classificação aí? A cada 3 anos, o código, o artigo 27, pede para que você mande a sua água para um laboratório oficial do governo avaliar se ela continua sendo aquela água que foi aprovada. Se ela está dentro dos padrões de potabilidade, se a composição química permanece constante. Isso dá uma ideia que o seu poço ele é a mesma água que era anteriormente e que ele não sofreu nenhuma agressão, nenhuma mudança brusca. Então, a classificação vai vir nessa análise do LAMIN, depois que fez a bacteriologia, a composição química, de acordo com os requisitos do Código de Águas Minerais, o técnico lá do DNPM vai dizer para você, é água mineral hipotermal na fonte, é água mineral fluoretada e fracamente radioativa na fonte, e assim por diante. É a classificação escrita no último LAMIN. O inciso 4º aqui do artigo 2º, a composição química. Aqui expressa em miligramas por litro. Hoje em dia acho que ninguém mais erra isso, porque já faz um tempo. Nada de porcentagem na composição química. No mínimo, os 8 elementos predominantes sob a forma iônica. Isso também vem na análise do LAMIN. Então, tem aqui, cada fonte tem as suas características, a sua própria composição química. Vale ressaltar, nesse ponto, que a mistura de águas, que ela é proibida pelo DNPM, ela poderia, a atual ANM, ela poderia causar uma confusão no consumidor e também ser um problema de PROCON, porque quando você vende a composição química de uma fonte aqui e utiliza outra, ou utiliza as duas juntas, essa informação aqui pode não estar verdadeira. E vocês lembrem daquele princípio de transparência que a gente tem com o consumidor. Essa informação deve ser verdadeira. Você pode ter 3, 4 fontes aprovadas, não tem problema algum. Só que aí você tem uma fonte identificada, um reservatório separado, uma linha de invase com rótulo específico. Amanhã você vai invasar o poço 2, pode ser na mesma linha, mas você vai abrir o outro reservatório e vai usar o rótulo que contém o nome e as informações, as características desse outro poço aí. Só um acréscimo aqui nessa parte de classificação e composição química, além do código, a RDC 274 de 2005 da Anvisa, aquela análise química completa que vocês fazem anualmente, e aí pode fazer aqui no laboratório biológico, que o Felipe está lá esperando pelas amostras, ela tem algumas advertências. Se o seu produto tiver mais que 1 miligrama por litro de fluoreto, precisa indicar no rótulo, contém fluoreto. Se o produto tiver mais que 2 miligramas por litro de fluoreto, precisa indicar no rótulo. Não é adequado para lactentes e crianças de até 7 anos de idade. Quando tem mais que 2 miligramas por litro, consumo diário não é recomendável. Contém fluoreto acima de 2 miligramas por litro. Quando tiver sódio acima de 200 miligramas por litro, também indica lá no rótulo, contém sódio. São alguns, vamos dizer assim, algumas dicas que a gente dá, porque a gente nunca está amarrado numa legislação só. A gente tem que conhecer várias e, às vezes, na hora de fazer o rótulo, você nem pensa na legislação de composição química. Mas vale a pena que vocês conheçam todas. Depois, as características físico-químicas na surgência. Então, aqui a gente tem o pH, a radioatividade lá na fonte, a condutividade elétrica, a temperatura. Essas são as suas informações da água coletada na fonte. É onde o LAMIN vai fazer. Ele vai lá na captação, algumas análises ele faz na sua própria empresa, na sua frente. Algumas análises ele vai levar para o laboratório dele, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vai fazer. Quando você vende um produto gaseificado para algum cliente e manda junto a ficha técnica do produto com as informações do produto, essas características físico-químicas de pH e condutividade, elas são alteradas pelo CO2.
Então, é legal que aí no rótulo você vai manter características da água na fonte, mas lá na sua ficha técnica você já está indicando. O pH da água gaseificada pode variar até tanto. A condutividade elétrica, da mesma forma. Porque aí você está indicando para ele que com a adição desse ingrediente CO2 pode haver alguma mudança no seu produto. São valores que vocês têm, porque pH e condutividade vocês fazem diariamente aí no laboratório da empresa. Então, isso aí, tranquilo. Também precisa ter o nome do laboratório, número e data da análise da água. Aqui é o Lamin. Então, todo rótulo está indicado. Análise do Lamin, Quanto tempo, qual é a frequência de análise desse Lamin aí que a ANM exige? Está lá no código. 3 anos. Se eu pegar hoje no mercado um rótulo que tem essa análise de 2015, ele está certo? De 2013, ele está certo? Então, a gente tem que pensar. O código exige que eu faça análise a cada 3 anos. E o fiscal, às vezes, ele não vem muito aí para a fábrica. Ele demora entre 5 e 10 anos. Tem empresa que nunca viu o fiscal da agência de mineração na vida, fazer uma fiscalização. Então, aqui dentro da empresa, a gente tem alguns errinhos, né? Algumas coisinhas que a gente deixa por fazer. E a probabilidade de ser pego é bem baixa, porque nunca vem ninguém. Agora, o seu rótulo é diferente. Eu não preciso esperar o fiscal vir para a fábrica para acontecer uma autuação ou algum problema com o rótulo, porque o rótulo anda. O rótulo vai sozinho até a mesa de um fiscal. O rótulo, ele tem circulação. E aí é fácil dele cair na onde ele não deve. Está no restaurante, está na lanchonete, está no semáforo vendido pelo ambulante e cair na mão de quem não devia. Então, é legal que vocês sigam as regras. Tem que fazer de 3 em 3 anos. Vocês já pedem com uma antecedência mínima para fazer a análise na data certinha. Eles demoram um tempinho para enviar os relatórios. Você demora mais um tempinho para acabar o estoque de rótulo que você tem, para mandar imprimir os novos rótulos. Então, sigam à risca essas informações aí para que vocês possam estar sempre com o rótulo atualizado. Fica legal até para o consumidor de vocês, né? Quando a gente entende um pouquinho de quais são as exigências, daí a gente começa a pensar, nossa, essa empresa eu achei que era tão grande, mas o Lamin dela é de 6 anos atrás, ela deve ser toda bagunçada, porque se não faz análise da fonte, pode ser que faltem outras coisas. Então tem que considerar isso também. Aí, o inciso 7, a quantidade. Isso também é em metro. O volume tem que ser expresso em litros ou mililitros, é antecedido pela expressão conteúdo. Então, está aqui conteúdo 20 litros, conteúdo 10 litros, e todos os demais serão assim também, 200 ml, 300 ml, 500 ml. O que é importante só ressaltar nessa fase, se você vende 20 litros, dentro da embalagem tem que ter 20 litros de produto, no mínimo 20 litros. Se você vende 200 ml, no mínimo 200 ml tem que caber dentro daquela garrafa. E o seu operador que está lá no visor, ele tem que ter uma noção do seu limite de variação de volume. Então, vai passar a garrafinha de 200 ml, até que ponto ela pode estar baixa, porque a enchedora dá uma variaçãozinha pequena. Até que ponto isso pode estar, que ela ainda contenha os 200 ml lá. Aí vocês já deixam eles bem treinadinhos. Olha, essa tem que estar no gargalo, essa daqui, essa pré-forma, ocorreu algum erro, alguma diferença, e ela tem que estar cheia até a boca, ela tem pouquíssimo espaço de variação. Essa daqui pode estar baixa, se ela tiver no ombro da garrafa, ainda tem os 500 ml que eu estou vendendo. É importante porque isso é uma fiscalização aleatória que às vezes o Inmetro faz para verificar o conteúdo do produto envasado, e aí se não tiver também dá um problema. O que está no rótulo tem que estar contido dentro da garrafa. Até aqui está tudo bem? Vocês estão atendendo todos os requisitos? Os rótulos de vocês estão conforme aprovado no processo? Alguém de vocês tem o processo em mãos para poder conferir o que era o que estava aprovado lá? Vamos lá, então. Também é exigência do Ministério de Minas e Energia que a gente tem ali o número e a data da concessão de lavra.
Então, a gente tem qual que é a portaria de lavra da sua empresa, é o que regulariza você junto ao órgão, e o número do processo. Tá tudo certinho. Depois, a identificação da empresa. Eu não falei que o consumidor precisa chegar até vocês? Vocês tinham o local da fonte? Agora, quem é o CNPJ aí? Ou o concessionário, ou o arrendatário, e a vigilância sanitária também pede isso, a origem, né? A razão social do fabricante ou do titular, o proprietário da marca. Por fim, o último, que é o 10º, a duração em meses do produto, o prazo de validade. Esse aqui a gente também vê alguns errinhos aí. Vocês leiam essa legislação depois, eu coloco o link aí no grupo para você pegar gratuitamente pelo Google, não precisa se preocupar com investimentos nesse momento. Vocês podem baixar as 3, ler com calma, ticando aonde vocês erram mais, aonde vocês já acertam muito. Mas precisa ter o prazo de validade. Impressão indelével, na embalagem, no rótulo ou na tampa. Ah, e agora? Eu sempre falei para o meu patrão que na tampa não dá porque perde a rastreabilidade. Perde a rastreabilidade ao abrir. Principalmente o 20 litros, que quando eu abrir lá na minha casa, ele vai ficar 10 dias lá. E aí, quando eu for reclamar para você de alguma coisa, eu já não tenho mais a data que foi invasada. Mas a legislação permite. Não pode, indelével significa que nem com a água ele não vai sair. A questão de rotular na tampa é um problema de rastreabilidade, então a gente tem que tomar cuidado por segurança da própria empresa, sempre precedido da expressão consumir antes de, válido até, validade, vence, vencimento, isso tudo está ali na RDC 259. Só uma observação aqui, quando a informação de data, dia, mês e ano não está no rótulo, vocês indicam aonde ele vai estar. Então, aqui tem um exemplo que está na garrafa, aqui tem um exemplo que está no rótulo. Aqui tem um exemplo, né, da validade, 2 meses após o invase. E aqui no cantinho tem um exemplo, data de invase, vide tampa. Então, nesse caso, ele colocou a informação em outro local que não é o rótulo, mas aqui no rótulo ele indicou aonde vai estar. Aí vem a informação se o produto for gaseificado artificialmente, se houver a adição desse ingrediente CO2, você vai colocar essa informação também no rótulo, gaseificada artificialmente. Depois vem a expressão da Vigilância Sanitária Indústria Brasileira, para identificar, né? É do Ministério de Minas e Energia e da Vigilância Sanitária. Obrigatória essa informação. Todo rótulo tem que ter a expressão indústria brasileira. E aqui eu achei no Face da Água Passa 3, mas achei legal que vocês copiem, né? Façam um checklist assim para vocês. O que eu preciso ver no rótulo? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aí, cada vez que você mandar uma nova arte para aprovar, você vai dar uma conferida com o que tem aqui. A denominação de venda do produto. Então, tem aqui a vigilância sanitária, ela permite que a gente coloque instruções sobre o preparo e uso do alimento quando necessário. No caso, não é o uso do alimento, é o uso da embalagem, né? A gente tem aqui as instruções de como proteger o alimento que está ali através do equipamento que a gente usa, o bebedouro, do uso correto de abertura e de uso das tampas. O que a gente tem aqui também sempre é armazenar o abrigo do sol, local fresco e arejado. São informações para o consumidor preservar o nosso alimento lá na casa dele, já que a gente não tem aquelas restrições de geladeira, de ferver e assim por diante. Aqui tem uma informação que talvez cause algum transtorno aí para vocês. O uso da face livre é dispensado de aprovação. Porém, para evitar enganos, eu sugiro que vocês enviem tudo para o DNPM conferir. Ele deu uma conferidinha, tá ótimo, vai para frente. Porque o rótulo é motivo de recall. Então, pelo rótulo, pode ocorrer um recolhimento de alimentos.
A face livre é dispensada de aprovação no DNPM. Esse segundo modelo aqui está certinho. Todas as informações do rótulo e a face livre tem uma informação publicitária do cliente dele aqui. Acontece que na segunda impressão, ele usou a face livre e também a face do rótulo que deveria estar a marca. E isso aqui é errado. Depois dá problema para a gente lá no futuro. É legal a gente saber que a gente tem autonomia para fazer pequenas mudanças. Mas, que é um conselho, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é assim que a avó já ensinava para a gente? Se a gente der um passo errado e às vezes pega uma fiscalização, uma campanha de fiscalização aí no mercado, ou mesmo por algum incidente acontece de ter um fiscal e pegar, aí a gente demora 5, 10 anos para passar, e fora o valor que a gente tem que pagar. Contradizendo aquele artigo 3º que dizia que a face livre ela estava dispensada, aqui no artigo 4º já tem um lembrete para a gente. Não pode constar do rótulo e das faces livres das embalagens as informações que supervalorizem nosso produto, que causem qualquer confusão. Nesse caso aqui, a gente não pode vender a nossa água como melhor que as outras, porque essa é natural, se todas as águas minerais do Brasil são natural. A gente não pode dizer que é do circuito das águas paulistas, circuito das águas mineiro, que é a melhor porque é desse local, se ela não for. E a gente também não pode colocar algumas frases que podem induzir o consumidor a algum engano. Portanto, vocês não coloquem propaganda no rótulo. A gente tem outras formas. Hoje a gente tem a internet que possibilita fazer propaganda assim de uma maneira até muito barata, né? Pra gente. Então, é legal que vocês usem esses outros meios e deixem o rótulo livre. Tem uma diferença que eu acho que quem aqui já viajou para fora do país, eu nunca viajei, mas é que eu fuço muito na internet, então eu já vi. O rótulo americano, por exemplo, ele é muito clean, ele é muito limpo, com pouca informação. A nossa legislação, ela já tem uma lista, nós montamos uma tabela com tudo que é exigido, tá aí. E além dessa lista, o minerador ainda consegue inventar alguma coisa para colocar mais. Então, nosso rótulo ele fica até visualmente poluído, né? Se você vê quanta coisa precisa ter, mais alguma coisa que a gente ainda inventou para colocar ali. Por isso que é importante conhecer a legislação e, ó, deixa essas frases, essas expressões, esse marketing para fazer de outra forma, usando outros meios. Aqui, quando se usa uma fonte diferente, com reservatório separado, você tem rótulos diferentes. Não tem problema, é a mesma marca, mas ele tem duas fontes distintas. Ó, a Santa Catarina e a Santa Paula, Nossa Senhora Aparecida e a Santa Paula. Isso vocês já fazem, porque isso vocês já sabem, certo? Tampa, lacre, são extensões do rótulo. Então, tudo bem usar as informações da marca ali, não tem problema. E aqui, os elementos informativos que tratam do artigo 2º, são aqueles 11 itens que a gente acabou de colocar, eles não podem ser modificados no conteúdo, dimensão ou forma sem prévia aprovação. O que significa isso? O rótulo que está no seu processo, aquele que você mandou aprovar e que foi publicado no Diário Oficial, ele tem que ser exatamente igual o rótulo que está no produto no mercado. Não adianta fazer mudanças. E vejam que aqui é bem pequena a mudança. E isso aqui é foto de fiscalização. Estava escrito conteúdo 20 litros e aqui só está 20 litros. A mesma coisa com rótulo de 10 litros. A empresa fez algumas mudanças, só que esqueceu a expressão conteúdo. E, pasmem, isso era importante. Aí deu todo aquele trabalho que vocês já imaginam. Depois de aprovar, não muda, não inventa, não viaja na maionese. Quer fazer mudança significativa? Reenvia para aprovação de novo. É melhor que o DNPM tenha bastante trabalho e você tranquilidade na cabeça
do que você achar que você mexeu uma coisa que não tinha importância e depois arcar com as consequências disso. Tranquilo? Tá aí, não é nem para assustar, mas é que é bom a gente se atualizar sempre, porque quando a gente dorme, a legislação está de um jeito, e às vezes a gente acorda, aquilo que era permitido está proibido e assim por diante. Mantenha-se conectado. De manhã é legal, na primeira horinha de trabalho, vocês tirarem uma meia horinha para ver se tem alguma coisa nova. Mantenha-se atualizado. Não precisa decorar todas as legislações, é até quase impossível. Mas é importante que você tenha conhecimento delas. Quando surgir alguma dúvida, você sabe aonde procurar. Eu não sei exatamente o que estava naquela 470, mas toda vez que se tratar de rótulo, eu vou buscar a 470, o código e a 259 da Anvisa. Vocês têm que saber, pelo menos, para onde correr. E aí vocês conferem certinho. Para fazer o dia a dia, a rotina ser mais viável, pega essas legislações e faz um checklist. O que precisa ter no meu rótulo? O que é proibido ter no meu rótulo? Qual que é o tamanho? Porque também tem essas peculiaridades. O DNPM e a vigilância, elas colocam aí o tamanho que deve ser as inscrições. Algumas coisas têm que estar em destaque, outras não. Então, vale a pena você ter tudo isso num checklist bem fácil de aplicar. Chegou um novo rótulo, sim, não, sim, não, sim, não, corri e beleza, você está atendendo toda a legislação. É um dever do controle de qualidade dar esse suporte em assuntos regulatórios para a empresa. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu fiz rápido para dar tempo da gente discutir um pouquinho aí. E só deixo como reflexão para vocês. Quanto vale uma multa por um rótulo errado? Quanto que vale não ter o conhecimento? Quanto que vale fazer recolhimento de produtos por conta de uma frase? Quanto vale você, como profissional, se queimar no mercado de trabalho? Ser demitido por um erro assim grotesco como esse? Eu acho que o rótulo é muito importante. Tem que ter duplo cheque, entendeu? Você confere tudo e dá para o seu auxiliar ou para o seu patrão conferir novamente para ver se está tudo certinho, se não está faltando nada. O rótulo é a bula do alimento. Então, assim como no medicamento, qualquer dúvida você vai buscar lá, no alimento, qualquer dúvida você vai buscar no rótulo. É importante que as informações sejam claras, transparentes e verdadeiras. Além disso que eu trouxe, ainda tem o glúten, os alergênicos, e tudo precisa ser muito claro e muito verdadeiro. Aproveitem, divirtam-se com o que vocês têm aí em mãos, para a gente seguir em frente. Obrigada. Beleza, Valéria, todo mundo estava ouvidos, né? Chegaram algumas perguntas aqui. Valéria, imaginando que eu fiz meu Lamin novamente, né? Esse ano. Sim. Só que é o seguinte, eu tenho aqui 200 mil rótulos ainda com meu Lamin antigo. E eu teria que mudar esse ano. Sabe dizer qual é o prazo que eu posso usar esses rótulos antigos? Na verdade, tem que haver uma coerência aí do profissional mesmo. Você sabe quando vai vencer o Lamin, você sabe que vai pedir análise, que isso pode demorar, e rótulo a gente não imprime de pouquinho em pouquinho por conta de custo. Então, é interessante, quando vai chegando a hora do Lamin, você diminuir um pouco, você fazer conta de estoque, sabe? Qual que é a sua previsão de venda? Nós estamos no verão que vende mais, estamos no inverno que vende menos. Normalmente, com o Lamin aprovado, o fiscal ele vai dar para você um prazo para utilizar esse rótulo. Então, existe essa flexibilidade do órgão fiscalizador também. Você vai ter um tempo para consumir esse estoque aí e depois imprimir um novo rótulo. Mas acontece, a gente vê, e não é raro, que eles têm um estoque de rótulo de produto que eu vendo menos, o copo, o 10 litros, por exemplo, ele tem um estoque de rótulo de 5 anos. Aí não tem como, né? Você já vai passar por 2 Lamin sem ter usado rótulo, você vai ter que jogar rótulo fora.
Então tem que ter uma coerência. Eu sei que a cada 3 anos eu vou fazer rótulo novo, eu vou fazer nova análise. Vocês já calculem a quantidade impressa para consumir. Está chegando perto, está acabando meu estoque? Imprime menos, para que tenha uma quantidade ali que em 2, 3 meses vai acabar depois de aprovado. Eu acho que é importante sempre fazer uma comunicação formal para a ANM, né? Ó, eu tô com meu consumo de rótulo não sei, 30, não, 50 mil rótulos por mês, eu tô aqui com 300 mil rótulos ainda, eu peço um prazo de 6 meses, 8 meses. Eu acho que é importante pedir e deixar registrado, né? É. Então, se exceder um pouquinho, o que não pode é isso, talvez demorar 5, 3 anos para consumir o rótulo todo, né? Isso é Agora, normal. acho que Você prazo vê de na 6 prateleira. é. Um produto tem o lamin novo, o outro produto ainda não tem. E isso chega no próximo lamin e ainda não acabou. Legal. Vamos ver outra pergunta aqui, Valéria. Como é que foi a experiência de palestra virtual? Tu faz pergunta, né? Mas Ninguém é interage, difícil, viu? né? Eu gosto muito de gente. Eu não gostei desse modelo aqui. Quero estar com vocês logo. É, isso aí. Existe alguma restrição? O Cássio está pedindo. Existe alguma restrição para a composição do magnésio? Encontrei uma fonte acima de 100 miligramas por litro. Ai, Cássio, eu tenho que abrir o código E274. Posso Pode. responder isso depois, porque na Alguns verdade. elementos têm, né? O magnésio, não me recordo mesmo qual que é o limite, mas alguns, tipo sódio, flúor, né? Fluoreto também. Então, tem alguns elementos que acima disso deve ter tipo. O magnésio eu acho que não tem. Apesar daquelas fontes magnesianas dar até uma dor de barriga, mas eu acho que ele não tem. Eu vou conferir e respondo isso depois. O bom para o pessoal é que a Valéria está no grupo do workshop, então lá já está o contato da Valéria. Então, né, quem continuar tendo dúvida, tem um contato já no grupo da Valéria. Valéria, a questão, dei entrada no Lamin e está aguardando o técnico há mais de um ano. O que fazer? Isso é uma coisa bem complicada que o ANM tem uns escritórios, digamos assim, as gerências regionais, né? E como o ANM geralmente é um pessoal bem antigo, digamos assim, ou vamos falar experiente, e são poucos, acho, técnicos do quadro, não é incomum a gente ouvir que tem empresas com um ano, renovação de rótulo, né, alteração de rótulo, enfim, ou qualquer outra demanda, mais de um ano, né? Então, isso é muito restrito a cada estado. Até eu estava falando com a Valéria semana passada e ela comentou que aqui em Santa Catarina, por exemplo, eles só aprovam um rótulo, aqui a Agência Nacional de Mineração, se embaixo do nome da fonte tiver a cidade onde está sendo envasado. Por exemplo, hoje está Água Boa. Fonte Florianópolis, né? A cidade de Florianópolis barra Santa Catarina. Eles querem que conste aqui o nome da cidade no rótulo principal, embaixo do nome da fonte. Então, isso não está escrito em lugar nenhum. É uma particularidade aqui do nosso estado. Os geólogos aqui, Valéria, eles chiam pra caramba. É uma loucura. E um exemplo do rótulo que tinha o nome da cidade embaixo não era de Santa Catarina, era do Espírito Santo. Tinha também? Então. O exemplo ali tinha Alfredo Chaves embaixo. E assim... Então, tem alguns estados que podem pedir alguma coisa fora do padrão. Defendendo aqui o pessoal da Agência Nacional de Mineração, o que eles ponderaram foi o seguinte: pega uma água mineral de nome nacional, por exemplo, vamos dar o nome da Cristal, que é a água mineral da Coca-Cola, onde ela tem várias fábricas, e eles falavam que era para dar mais transparência para o consumidor. Estou bebendo água mineral Cristal, a fonte é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, para eu saber qual cidade é aquela Cristal, por mais que esteja no rótulo, né? Por mais que lá atrás tenha, mas eles querem mais clareza, né? Então, enfim, foi o que eles argumentaram, né? Então, aí cada um faz juízo, vê se é oportuno ou não, né? Sim. Na verdade, essa questão de atraso do técnico do Lamin, ela era muito, muito recorrente quando a gente dependia exclusivamente do laboratório do Rio de Janeiro.
Às vezes eles passavam até mais de um ano sem vir na fonte. Mas o que já aconteceu também, que a gente vê andando por aí, é que às vezes a gente, essa comunicação empresa e ANM é feita através de um escritório de geologia. E também já aconteceu do escritório esquecer de pedir. E aí, quando a gente liga lá, olha, eu estou mais de um ano aguardando o técnico vir fazer o lamin. Tá, não tem protocolo nenhum aqui. Como não tem protocolo? Então eu quero que venha agora. Em 15 dias eles marcaram, eles agendaram um técnico para vir. Porque hoje a gente tem mais de um laboratório fazendo. Aqui em São Paulo tem um laboratório fazendo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se foi protocolado mesmo, e se foi num período de 3 meses, de 6 meses, vai pedindo feedback lá no DNTM. Começa a encher o saco mesmo. Porque, na verdade, a equipe deles é pequena para atender a quantidade de mineradora que tem no Brasil. Não só de água, mas de outros produtos também. Mas se eles exigem, eles pelo menos têm que ter capacidade de cumprir também, né? Então, não se apoiem. Ah, eu sei que eles demoram para vir, então vou falar que eu já pedi e tá eles que estão passando do prazo. Hoje em dia, isso não está acontecendo com tanta frequência, não. Agora, posso voltar na outra pergunta que eu conferi aqui? Pode. Com relação a magnésio, o código não fala nada, ele só tem aquela classificação diferenciada, né? Para quando a fonte tiver mais que 0,030 gramas de magnésio, então tem a classificação da água lá, conforme eu falei, mas não tem restrição de uso. Agora, a 274, ela cita que para água adicionada de sais, elas podem colocar o bicarbonato de magnésio, cloreto de magnésio ou sulfato de magnésio como o sal adicionado, só que ela tem um limite ali, que em 100 ml de água deveria ter 6,5 miligramas de magnésio. Mas isso não é para água mineral. Então, para água mineral, respondendo a pergunta, nem a 274, nem o código não tem restrição. Essa água que você viu por aí, Cássio, ela pode ser comercializada. Perfeito. Ô, Valéria, eu acho que é importante, nós que somos do controle de qualidade, é sempre se inteirar, a gente tem que saber de tudo um pouquinho, inclusive de geologia. Então, quando fazer algum protocolo, é importante ter alguma cópia desses ofícios, até junto no controle de qualidade, até para organizar a documentação, até se o proprietário vir pedir alguma informação, tu saber, porque às vezes o geólogo vai pouquíssimas vezes na empresa, né? Tem geólogo que vai uma vez a cada ano, quando tem que fazer, né, passar o RAL lá, o relatório anual de lavra, ou a cada 6 meses. Então, às vezes é documento importante que o controle de qualidade tem que ter em mãos, né? Quando tiver um protocolo de renovação de rótulo, alguma exigência, eu acho que sempre tem que deixar uma cópia desse documento no controle da qualidade da empresa, né? Tanto no físico como digital também, né? Tirar uma cópia eletrônica para que se perder ter acesso a esse documento, né? Isso que o Marco Aurélio falou é importante, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui participando do workshop, elas são responsável técnico pela empresa, ou pelo menos elas são o profissional de apoio, de suporte na qualidade, que a maioria dos temas que a gente está discutindo aqui são de interesse da qualidade. E o pessoal, às vezes, ele assume uma responsabilidade junto à empresa, e aí tudo ele delarga. Então, isso aí é de geologia, quem tem que cuidar é ele. Isso aí é de resíduo, quem tem que cuidar é o outro lá, e assim vai. O controle de qualidade, ele tem essa função de garantir o produto, né? A sua procedência e a sua comercialização. Então, além de análise microbiológica e fisicoquímica, que é extremamente importante, vocês têm que ter esse controle diário na empresa de como está. Claro que sempre usando as plaquinhas da Kitlavar, né, Marcos? Vocês têm que ter um controle da composição da água, uma vez por ano, manda lá para fazer análise química anual, para garantir que a sua água não está sofrendo alteração, interferência de outras águas, mas vocês têm que garantir que o processo que é feito por outras pessoas também está indo bem. Que o líder de produção, ele cuida de higiene, de limpeza, de higiene pessoal dos funcionários, de limpeza de ambiente de trabalho. Vocês têm que cuidar que o escritório de geologia, ele faz com que o processo lá seja certinho. Além do rótulo que a gente tem que pedir com prazo de antecedência, a licença de operação que a gente pede para o órgão ambiental aí do estado, ela tem que ser pedida com 180 dias de antecedência. Então não adianta você pedir hoje, vencer amanhã e dizer que não veio ninguém. 180 dias são 6 meses. Vocês têm que ter um calendário de obrigações e pensar o que eu tenho que cobrar hoje. Não sou eu que faço, mas o que eu tenho que cobrar?
Escritório de geologia, isso está protocolado? Eu tenho evidência disso para eu deixar armazenado aqui? Essa sua preocupação com todas as partes da água. Isso é importante. Legal, Valéria. Valéria, foi citado o seguinte: tem uma determinada marca que lançou uma garrafa sem rótulo. Eu não conheço particularmente. Onde ficam as informações legais do Lamin. Seria aceitável colocar um QR Code na tampa para acesso às informações? Sabe nos informar? Eu não Olha, conheço uma garrafa sem rótulo, eu não vi. Gente, eu acho que a questão da sustentabilidade ela está entrando muito forte em todos os setores, né? A gente já tem aquelas garrafas bem leves para reduzir o consumo de plástico, isso é muito legal mesmo. A gente tem que ter essa preocupação. Uma preocupação maior que essa tem que ser com a educação dos consumidores. Então, vale a pena, às vezes, a gente trazer os alunos da escola para a nossa empresa, para ver que é uma empresa que não polui muito, e para ensinar eles. Você bebeu uma garrafinha de água na rua, não tem onde jogar, leva para sua casa, descarta lá. Essa garrafinha de PET, ela é um material que permite a reciclagem, então dá para você fazer um outro material, algum outro produto que não seja condicionar alimento, com um plástico muito bom, que é essa resina que a gente usou para fazer na garrafinha. A cultura das pessoas é muito maior. A marca lançou essa garrafa sem rótulo, dizendo que ela é mais sustentável que todas as outras, porque ela já não tem rótulo. Olha que beleza. Aí as informações de rotulagem são impressas na garrafa. Eu só vi a propaganda que foi semana passada, está muito recente, não chegou aqui em Socorro ainda essa garrafa. Mas logo eu vou encontrar uma para avaliar se tem todas as informações. Eu não quero desanimar vocês. A mesma marca não tem todas as informações no rótulo normal, convencional dela. Ela também tem várias unidades e vocês podem ver que falta coisa lá. Você pegar um garrafão de 20 litros dela com rótulo de papel, já faltava alguma coisa. Então pode ser que nessa garrafa falte alguma coisa. Se é permitido colocar um QR Code ou não, ainda a gente não tem essa legislação. Não é nem proibido e nem permitido, porque isso é recente. Vocês estão falando de uma coisa de 5 anos. A última lei de rotulagem é de 2002, a da Vigilância Sanitária. Então, ela já tem 18 anos. Ela está um pouco madura já. Quem sabe, essa nova 374, que está em revisão agora, ela já traga alguma coisa falando de rotulagem. A atual não tem nada. Então, vamos esperar para ver. Essa de rotulagem a 470 é de 99. Pode até ser que ela atualize com essas tecnologias, né? Vamos imprimir direto na garrafa, vamos colocar informação digital. Mas eu não sei se eu, como alguém que cuida de segurança de alimentos, não acho legal. Porque o rótulo é uma forma de comunicação direta com o cliente. Você assegura que todas as pessoas que peguem sua garrafa no mercado ou na rua, elas estão com o celular na mão para ver as informações lá? Quem garante? Para onde vocês vendem? Pode ser que a pessoa não tenha. É quase óbvio que todas as pessoas tenham celular quando estão andando em qualquer lugar, até dentro do banheiro. Mas pode ser que não tenha. E é importante lembrar que o rótulo é o seu canal de comunicação com o cliente. Você tem que possibilitar a todos. Inclusive, na penúltima Mabinã, o pessoal da Água Límpida lá do Ceará, eles colocaram um grifo em braille, porque tem gente que não lê, não enxerga, como é que vai ler o rótulo deles? Então, eles colocaram informação em braille. São coisas legais, assim, é acessibilidade isso aí, né? Agora, a questão do QR Code pode ser que na atualização da norma venha essas tecnologias, né? Perfeito. Agora, quem perguntou se tiver a garrafinha aí, pode me mandar também, que eu aceito para poder avaliar. E enviem para mim também, porque eu tenho algumas garrafas aqui atrás, ó. Tem uma não sei, mas me manda que eu também quero conhecer. Ela ficou bonita, eu achei que ficou bonita, sem nenhuma cor, ficou bonita, mas eu não sei se ela está completa, não tive ela em mãos. Legal. Ô, Valéria, tem um cliente aqui que deve estar mexendo com exportação, que no caso da exportação, eu tenho que atender só a norma internacional, né, a legislação, né? Pode-se atender somente a legislação internacional de rotulagem, já que o produto não ficaria em solo nacional, não sendo comercializado localmente? Eu acredito que sim, né? Já começou. Sempre a informação é o país de destino, né? Tem que ter aquela informação. Exatamente. Você tem que dar informação para o consumidor que vai usar o seu produto. Então, você vai seguir, você vai vender para os Estados Unidos, você vai seguir a legislação deles. Se for vender para a Arábia, você vai seguir a legislação dela. Aí você segue a legislação do país consumidor.
E Perfeito. garante que isso não vá para o mercado brasileiro, hein? Porque às vezes deu um errinho lá, uma microbiologia meio duvidosa, resolvi mandar para o mercadinho aqui. Aí você está totalmente. É, perfeito. Ô, Valéria, todos os produtos têm que estar a inscrição sem gás, por exemplo, tem garrafão de 10 e 20 litros retornável? Não, porque já está água mineral natural, né? É obrigatório colocar a expressão gaseificado artificialmente. Quando é Perfeito, adicionado gás. entendi. Valéria, outra. Água mineral fluoretada com 0,01 miligramas pode ser rotulada como identificada como água mineral fluoretada? Se eu não me engano, o fluoreto tem que ser acima de 0,02, se eu não me engano. Eu não vou lembrar de cabeça. Então, Deixei aberto aqui. então o limite de quantificação ficou abaixo disso. Não poderia. Se eu não me engano, é 0,02 o limite de quantificação para fluoreto em água mineral. Então, Isso eu quis responder. ela não poderia ser fluoretada, mas ela tem outras classificações, né? Ela poderia classificar de alguma outra forma, né? Pode ter selênio, vanádio, lítio, enfim, alguma outra, né? Algum outro mineral aí. Eu vou conferir e mando para vocês no grupo depois o mínimo aí do fluoreto. Mas a classificação, a frase que você vai escrever embaixo é a frase que veio do Lamin, não esquece disso. Ai, Você não vai nem fazer a... Valéria, a 470 fala que pode colocar data de validade na tampa. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Algumas empresas colocam rótulos adesivos recicláveis. Isto pode? Então, são duas perguntas. A primeira, datar a tampa. Então, como eu trouxe aí na apresentação, realmente ela fala que pode ser datado na tampa ou na garrafa. Nesse caso, você indica onde vai estar o prazo de validade. Não tem problema. O problema é de segurança, rastreabilidade da própria empresa. Amanhã ou depois o consumidor liga para você uma reclamação. Se você tiver a data do invase, né, a informação de lote, de validade, você vai conseguir buscar nos seus checklists de produção, naqueles registros diários de microbiologia, se houve algum problema no processo ou não. Agora, se você datou na tampa, se a primeira coisa que o consumidor tira é a tampa e joga fora, numa eventual reclamação você não tem rastreabilidade nenhuma do produto. Então, tem coisa que é permitido por lei, mas será que vale a pena você datar na tampa? Tem que avaliar aí o custo-benefício disso. Agora, com relação ao rótulo adesivo, é uma briga que eu não posso entrar. Na verdade, não tem nada que proíba o rótulo ser adesivo. Mas ali na legislação, se você seguir as boas práticas de água mineral, sempre a rotulagem é após o invase. A vigilância sanitária de alguns estados, elas permitem esse rótulo adesivo sem problemas. Tem vigilância sanitária de alguns estados que elas não permitem, elas seguem isso, que o rótulo tinha que ser colocado depois, então ela não pode vir previamente rotulado. E a justificativa maior delas é que o rótulo adesivo ele pode abrigar contaminação e transferir para o seu produto. A chance disso acontecer é mínima porque o nosso plástico ele tem justamente a função de proteger o nosso produto de agentes externos. Então, se você tem uma boa embalagem, não é para o que veio no adesivo do rótulo passar para dentro. Mas aí vai muito de vigilância para vigilância. Eu sugiro que antes de fazer essa mudança no processo, consulte a vigilância aí da sua cidade e vai até além, não do distrito. Porque a vigilância municipal às vezes não tem tanto conhecimento e como seu produto vai circular para os grandes centros, vai chegar lá na frente, a vigilância do estado vai barrar isso. Perfeito. Ô, Valéria, foi muito importante comentar sobre a questão de rastreabilidade, porque existe já uma normativa para isso, né? Da rastreabilidade do produto. Vamos pegar o garrafão de 20 litros. Tem muitas empresas que colocam a data de fabricação na tampa, né? Como mencionasse. Tem algumas que colocam no corpo do garrafão de 20 litros. Até no último workshop presencial que teve aqui em Florianópolis, ano passado, estava o pessoal da diretoria da Vigilância Sanitária aqui em Santa Catarina, o pessoal da ANM, e a gente teve um debate bem legal, porque como é que vai ser cumprindo a questão da rastreabilidade se
na hora que eu for usar o garrafão, eu perfuro o garrafão ali na tampa ou arranco a tampa fora. Então, na verdade, não vai ter tua rastreabilidade, né? Então, claro, alguns daí argumentam, tá, mas se eu colocar a data no corpo do garrafão, eu tenho que usar um solvente para tirar a tinta, e aí, sabe? Então, é uma discussão muito grande. Mas já existe uma normativa sobre rastreabilidade que a vigilância cada vez vai pegar mais em cima disso, né? A questão da... Eu tive algum problema com o meu lote. O que que eu, como eu posso fazer para rapidamente eu fazer o recolhimento, né? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Exatamente. Tem coisa que até está se estendendo por todos, né? Hoje a gente fala de rastreabilidade no campo. Então, aquilo que a gente tem da agricultura, eu já tenho que ter como rastrear. Imagine dentro da indústria como fica isso. A RDC 24 de 2015, ela trata certinho de rastreabilidade, recolhimento de produtos. É um assunto importante para a própria empresa, porque como eu falei, se você consegue rastrear um problema, você identifica uma causa e dá uma solução. Agora você vende o produto, ele já tirou a tampa. Quando ele reclamar, você não imagina de que dia que é, você deixa por isso mesmo. Aí você não fecha o ciclo de melhoria contínua. Então, ter essa rastreabilidade, essa informação do invase, conseguir vasculhar nos seus documentos se houve alguma mudança, alguma alteração, algum momento que esse processo saiu da sua rotina, permite você fazer melhorias. Perfeito. Valéria, pode ser utilizado imagens de pessoas praticando atividades físicas no rótulo de água mineral? Ou até imagens, né? Outras imagens de cidades, já vamos entrar, que tem várias, tem rótulos comemorativos, digamos assim, também, né? Você sabe que tem legislação específica que proíbe o uso de imagens, né? No leite não devia ter uma vaquinha e assim por diante. Então, manda a arte para o DNPM aprovar para ver, porque não deveria ser uma prática legal. Vamos ver mais o que tem aqui de informação. O pessoal tá tranquilo. Tem 100 participantes hoje, tá? Mas o pessoal tá bem, chegou a 107, mas o pessoal tá tranquilo. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. O Marco, o Uchoa, ele é a segunda vez que já, ó, aquela minha pergunta é de 2 semanas atrás, olha só. Quando for permitido misturar águas de fontes diferentes, como ficariam especificações físico-químicas da mistura dessas fontes e demais informações? Uchoa, eu acho que a hora que for permitido isso, vai sair alguma regulamentação, né? Acho que se a gente discutir isso agora vai ser um achismo, né? Porque tem algum gatilho lá que na legislação que fala que são permitidos, tá lá meio que escrito, mas não tá regulamentado. Hoje a ANM não permite que tu misture, tem que ser tudo fonte, reservatório, canalização, tudo identificada. Se tiver 2 fontes, teria que ter 2 rótulos. O dia que eles permitirem isso, vai sair um decreto-lei, alguma coisa regulamentando isso, né? Que a gente misture 2 fontes, mas desde que elas tenham a mesma classificação. Então, a composição não vai ser mentirosa, porque elas serão muito semelhantes. A mistura delas vai dar aquilo mesmo. A pegadinha é aquela, né? O que é semelhante, né? É 5%, 3%, 10%, então... Eu não conheço nenhuma que já foi permitido, mas por legislação seria. Se você encontrar aí no terreno, na área de lavra, aí, 2 fontes muito igualzinhas, você pode ter certeza que eles vão permitir. Ainda não teve um exemplo desse em prática. Eu conheço uma fonte que eles permitiram também, mas de praxe, quem impediu, eles negaram, tá? Porque é fonte muito afastada, às vezes um pH é 6,5, outro é 7,3, então não eram bem semelhantes, né? Então, até onde eu sei, eu conheço uma que foi liberada, mas era um tubulão, as 2 fontes praticamente juntas, né? Mas... mesma água que aflora em lugares diferentes, né? É isso aí. Então, tem uma assim. É isso aí. O rótulo é uma coisa complicada. Não, não é que é uma coisa complicada, ela tem normativa, né? Às vezes a água mineral sofre também por uma questão de classificação, ela é classificada como um alimento, né? Aquela historinha, não contém glúten. É claro que a gente sabe que a água não tem glúten, né? A gente não precisa nem ser muito inteligente, mas está enquadrada dentro de uma classificação que todo alimento deve estar condicionando se tem ou não glúten, né? Então,
por essa classificação de alimento tem que estar citado, né? Exatamente. E a questão dos alergênicos também, ela é a partir de 2015 que a gente teria que colocar no rótulo. Eu acredito que vocês que são empresas de água mineral, quando fizeram a avaliação de alergênicos, na sua planta não tem nenhum daqueles itens dos 18 que estão listados lá. Então, você não declarou nenhum alergênico, pelo menos até agora eu não vi nenhuma água mineral rotulada com alergênico. Mas é importante que vocês façam essa avaliação bem certinha, que aí na empresa você não tem nada. A luva que era de látex, você já mudou para nitrilo ou vinil, porque já tem 5 anos essa legislação, você já entendeu que usar luva de látex numa indústria de alimentos pode ser perigoso para uma classe de consumidores que são intolerantes ao látex. Mas o seu fornecedor de embalagem, ele também não tem nenhum problema com alergênico lá? Vocês têm que estender esse controle de alergênicos também para os fornecedores. Os seus funcionários, quando vão para o refeitório, eles não trazem alergênico para dentro da fábrica? O uniforme da sala de invase é de uso exclusivo para o invase. Eles não têm essa possibilidade de contaminação cruzada. Comi paçoquinha na hora do café e trouxe para a sala de invase resquício de amendoim. Então, se houver essas possibilidades, se o seu controle não for tão eficiente, se não tem tempo para o colaborador trocar de roupa, ou se o fornecedor não garante a planta dele, você tem que declarar alergênico no rótulo também. A gente não trata disso porque supõe que vocês fizeram uma avaliação de risco de alergênico e não chegaram em nada. Mas é legal que vocês estendam essa avaliação, porque vocês estão salvando vidas com essa informação no rótulo. Então é importante, se não tem nada de alergênico aí, que realmente não exista a possibilidade de ter um alergênico dentro da garrafa. A Maria Juliana até comentou aqui, ó, a legislação de alergênicos é aplicável à indústria de água mineral? Exemplo, quem usa luva látex tem que fazer alguma declaração? Eu até tinha falado para ela, para ver até a questão do programa PPRA, PCMSO, né, que deve constar alguma coisa lá. Então, deve ser discutido isso dentro da empresa, né? Na mudança de legislação, o valor da luva nitrílica ou vinílica era até um pouco mais elevado, mas hoje em dia a gente encontra elas com preço super acessível. Vale a pena mudar a luva, não correr esse risco. Uhum. Aqui eu acredito que tem uma pergunta que já foi comentada com a geóloga Eliane na semana passada, falando sobre água que contém radioatividade na fonte, levemente radioativa, fracamente radioativa. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Enfim. Na verdade, a radioatividade é uma característica da fonte, né? Acho que a Eliane falou mesmo. Então, é a água que eu tomo lá na fonte. A gente declara no rótulo, mas na garrafa, quando eu vou beber alguns dias depois do invase, não tem radioatividade nenhuma. Não tem nenhum problema. A radioatividade são características ali na hora da exploração e que não fazem mal para a saúde. Não começa a confundir com o negócio de ter fontes radioativas aí, trazer câncer, alguma coisa que não tem nada a ver. Valéria, era isso. Tem alguma consideração para fazer? Valéria, ó, uma última pergunta aqui, ó. A data de fabricação pode ser colocada como lote? Dificulta a rastreabilidade. Eu não preciso colocar a fabricação? A data de fabricação você nem precisa colocar. O que é obrigatório você colocar é o prazo de validade. Você indicou a validade, a fabricação pode ser o lote, sim. É claro que tem algumas empresas que colocam validade na embalagem, né? E tem um prazo de fabricação. Aí só tem que ver como é que está disposto isso no teu rótulo, né? Tipo, tem que imprime a fabricação e validade 120 2 dias. anos. Esse aí é o que o Inmetro já não quer mais, né? Porque aí a pessoa tem que fazer uma conta de quando é que vai vencer. Então, a validade é obrigatório que tenha dia, mês e ano. Esse produto pode ser consumido até dia 13 de outubro de 2020. O invase é facultativo. A data da validade expressa em dia, mês e ano é obrigatória. Legal. Valéria, obrigado, né? Mais uma vez. Eu que agradeço. Imensamente agradecido aí pelo teu tempo, pela tua troca aí de experiência.